Olá, ele está no seu primeiro mandato como deputado federal. É engenheiro, tem 27 anos de idade, é irmão do ex-deputado e prefeito de Recife, João Campos, e filho de Eduardo Campos, governador de Pernambuco por 2 mandatos e falecido num acidente de avião em 2014. Eu converso com Pedro Campos no Palavra Aberta. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar pelos 35 anos da Constituição Federal. Seu pai fez parte da história da democracia e o senhor, tão jovem e já deputado federal, uma família tradicional da política, jovem também, o que vocês têm para passar para a geração de vocês de uma história que vocês nem viveram? É um compromisso muito grande para nós, jovens que chegamos aqui na Câmara dos Deputados, representarmos essa história e ter a sabedoria de entender a importância desse legado de tantas pessoas que puderam lutar para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Meu pai gostava sempre de dizer que nada na história recente do Brasil foi feito sem uma participação ativa da juventude. E ele, enquanto jovem, pôde lutar na redemocratização, estar junto daquele movimento que lutou pelas diretas já, que conseguiu garantir a Constituição Cidadã de 88 e, depois de tudo isso, fazer essa transição da democracia do país. E nós que chegamos aqui agora, eu, inclusive, mais jovem do que a Constituição, temos esse compromisso de zelar por nossa Constituição e também dar os próximos passos, que é o dever também dessa juventude que está aqui no dia de hoje. Então, a gente tem trazido lutas importantes, eu, inclusive, muito relacionado com a questão do acesso à água para as pessoas. Então, hoje estou relator de uma PEC, de uma emenda da Constituição, lá na CCJ, que diz respeito a incluir dentro dos direitos fundamentais do povo brasileiro o acesso à água tratada e também fazendo outros avanços e outras discussões importantes que a gente precisa fazer, tanto para aprimorar o texto constitucional, como principalmente para dar efetividade ao que está lá escrito e garantido. Era essa a próxima pergunta, quer dizer, o que falta para a Constituição garantir realmente às pessoas aquilo que está no papel? Eu acredito que é um esforço combinado. Obviamente, a Constituição é um conjunto de princípios e valores que nós, enquanto povo brasileiro, defendemos e vamos lutar. E desde o primeiro momento se sabia que nem tudo que fosse colocado ali no papel seria garantido enquanto um direito é efetivado imediatamente, que era preciso muita luta para garantir que aquelas ações, aqueles princípios, aqueles valores se efetivassem na vida das pessoas. E essa luta combinada, né? Existem alguns pontos do ponto de vista legislativo que ainda precisam avançar. O judiciário tem o seu papel em cobrar e também garantir a execução daqueles direitos que já estão garantidos e o executivo de poder implementar as políticas públicas para que isso possa ser alcançado. Então, citando alguns exemplos específicos, a gente tem na Constituição de 88, que foi algo pioneiro dentro daquela Constituição, a garantia da licença paternidade, que não existia até a Constituição de 88. De lá para cá não houve a regulamentação dessa licença paternidade aqui pelo Legislativo. Existe o julgamento hoje no Supremo, onde já se forma a maioria no sentido de que não há a regulamentação, há um vácuo na legislação da licença paternidade e existe um grupo de trabalho, por exemplo, que eu faço parte aqui, que está discutindo exatamente a regulamentação dessa licença paternidade e modernizar o texto, que hoje é garantido aos pais 5 dias de licença paternidade, mas que a gente precisa melhorar esse texto e garantir que isso esteja dentro da nossa legislação, não apenas na Constituição que garantiu esse direito da licença paternidade. E outras ações também. Eu estava falando, por exemplo, do direito ao acesso à água, que está lá na CCJ. A gente vai colocar dentro do artigo 5º ou 6º, isso vai depender de como vai ser tratado dentro da comissão especial, que todos os brasileiros têm direito a acesso à água tratada. Mas como é que a gente vai garantir esse direito se hoje no Brasil tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao saneamento? Aí a gente tem que avançar nas políticas públicas para que isso possa acontecer. E uma delas está sendo discutida aqui no plenário da Câmara, que eu também sou relator no plenário, que é a tarifa social da água. Você subsidiar a tarifa social da água, garantir que as pessoas que estejam dentro do CadÚnico ou recebam o BPC possam pagar mais barato pela água e isso vai criar a viabilidade para que a gente consiga ver esses sistemas de saneamento, esse sistema de abastecimento de água chegarem para esses 35 milhões de brasileiros que hoje ainda não têm. Então, é um encadeamento de ações que a gente, ao mesmo tempo que tem que continuar se indignando dos direitos ainda não estarem garantidos na prática, a gente também não pode perder a noção de que a Constituição foi muito importante e que a gente vem avançando muito de lá para cá.
O senhor foi eleitor e é eleitor, mas agora o senhor é um agente público. E o senhor é muito jovem e veio assistindo o avanço da democracia durante todos esses anos e de perto com o seu pai. Como que o senhor enxerga, agora para a gente já encaminhar para o final da entrevista, como que o senhor enxerga o momento da democracia brasileira, sem realmente politizar? Como o senhor enxerga como cidadão e como pessoa que está muito próxima da política? Eu acredito que a democracia brasileira passou por uma grande provação nesse passado recente. Enfrentar uma pandemia como a gente enfrentou é uma grande provação para a democracia brasileira. A capacidade que essa instituição, a Câmara dos Deputados, teve, que o Senado teve, de poder continuar atuando, mesmo em meio à pandemia, através de sistemas online, a capacidade de diálogo entre os poderes para poder enfrentar um movimento tão difícil que é você enfrentar uma guerra contra um inimigo invisível, né, que é a pandemia. Foi uma prova dessa necessidade. Todo o processo que se existiu também de tensionamento político, não ter saído dentro desse tensionamento, não ter saído da ordem democrática, da ordem constitucional, também foi um desafio enorme que todas as instituições tiveram que viver, e culminando com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, onde uma parcela da população que não aceitava o resultado das eleições, e vale ressaltar, inclusive, que era uma parcela da população inferior à parcela que não tinha votado no candidato que foi eleito, que foi o presidente Lula. Então, era um nicho específico daqueles que votaram no ex-presidente Bolsonaro, que continuaram tensionando e continuaram pressionando as instituições, querendo rever o resultado da eleição, e também foi um desafio muito grande. Quando a gente viu, depois daquele dia 8 de janeiro, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os governadores dos 27 estados da federação e o presidente da República descerem juntos a rampa, foi um sinal de que as instituições, por mais que elas ainda precisem melhorar muito e aprimorar muito, elas foram sólidas no momento de grande desafio. Eu acho que é esse processo de consolidação que precisa avançar. E esse processo de consolidação só vai avançar com a efetivação dos direitos. Não adianta a gente celebrar os 35 anos da Constituição se o povo não entender que desses 35 anos eles estão ganhando mais do que perdendo, que esses direitos que foram colocados lá estão, talvez não na velocidade que a gente desejasse, mas estão chegando cada vez mais às pessoas. O acesso universal à educação, o acesso universal à saúde, a garantia da moradia, a garantia da dignidade plena, eu acho que é isso que vai consolidar cada vez mais a nossa democracia, e toda essa instabilidade é fruto, sim, das promessas não cumpridas da Constituição, quando a gente vê ainda muita desigualdade, 33 milhões de brasileiros passando fome, milhões de brasileiros que ficaram sem casa durante a pandemia. Então, tudo isso acaba enfraquecendo as instituições e acaba enfraquecendo as promessas da Constituição. À medida que a gente avança nessas políticas públicas, eu tenho certeza que a gente vai tender para diminuir esse tensionamento e para consolidar cada vez mais a nossa democracia. Deputado Pedro Campos, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Volte mais vezes. O prazer foi meu, muito obrigado, e estou sempre à disposição para estar conversando aqui, Aline, conversando com as pessoas através da TV Câmara. Boa sorte no mandato. Obrigado. Eu conversei com o deputado Pedro Campos no Palavra Aberta. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau.